Gente, agosto é o mês dedicado à primeira infância. Você sabe o que significa primeira infância? Qual que é a importância desta fase? Bom, quem conversa com a gente sobre este assunto é a psicopedagoga Fernanda Passarelli. É claro que você de casa, né? A sua participação é sempre muito bem-vinda através do nosso WhatsApp, 43 3315 1313. Fernanda, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Agradeço o convite. Para falar sobre esse tema que eu estava lendo, que neste mês de agosto, através de uma lei que foi sancionada, se comemora, se celebra, né, dá ênfase à importância desta primeira fase da criança, que são os primeiros meses, os primeiros anos de vida, na verdade, né? Isso, a primeira infância é de 0 a 6 anos. É uma das fases mais importantes da vida de um ser humano. Você tem lembrança dessa fase? Nina, tenho. Então, algumas. Porque é uma fase que marca muito. Mas eu queria ter mais, né? Não é não? Ou, de repente, porque a gente também tem que dar uma reforçada, né? Parar um pouquinho dessa correria louca e buscar, né, a memória lá na memória, e realmente a gente consegue encontrar algumas lembranças. Consegue. Tem muita informação e muitas memórias nessa fase. Se a gente pensar a criança de 0 a 6, é uma fase de 6 anos, é de grandes descobertas e de grandes aquisições. Por que é uma fase que a gente tem falado muito, né? E veio agora esse momento, agosto, para a gente conversar muito sobre a primeira infância. Vamos pensar tudo o que acontece de 0 a 6 anos. A criança aprende a andar, a falar, ela aprende a se alimentar, ela se comunica, ela desenvolve o social, o cognitivo, o emocional. E tudo o que acontece nessa fase, digamos que prepara a pessoa para a fase adulta. Então, tudo que nós somos hoje, enquanto adulto, tem muitas marcas desse 0 a 6. Então, assim, esse olhar para a primeira infância não é só separado, assim, é o cognitivo, é o social. Não, é um todo. E o que está envolvido nisso? Saúde, educação, assistência social, e que está dentro da parentalidade. Né? Então, a importância dos pais promoverem um ambiente estimulador, afetuoso, né, para que esse desenvolvimento aconteça da melhor maneira possível. É aquilo que a gente pode dizer assim, que a criança de 0 a 6 anos é uma esponja muito mais forte, vamos dizer assim, que ela suga muito mais, ela vai buscando muito mais aquilo que ela está vivendo no meio em volta dela, do que depois dos 7 anos, depois dos 6 anos. Nesses primeiros anos, realmente é muito importante você saber como lidar com todos esses quesitos que envolvem o desenvolvimento de um ser humano. Seria isso? Isso, e é tão importante, Maica, que existem estudos, gente, isso é muito sério, né? Agora, assim, é um para tudo, é muito sério. Tem estudos, né, que vêm comprovando que a criança de 0 a 6, que ela vive em um ambiente onde ela é protegida, onde ela tem toda a assistência necessária, ela é nutrida. O nutrido não é só de alimento, é uma nutrição emocional, uma nutrição afetiva. Tá? É estimulado para ir à escola, é estimulado para jogos, ela recebe apoio em casa. Essa criança, quando se tornar um adulto, os estudos comprovam a chance grande de ir para o mercado de trabalho com sucesso, de ter sucesso nas relações pessoais, interpessoais. É um jovem que vai ter sucesso na universidade. A criança que vive em um ambiente empobrecido de estímulos, que sofre muita violência, a gente chama de ambiente tóxico, sabe? Porque e tem muita criança que vive assim, né? Muita criança. E isso vai refletir no cidadão que a gente vai ter no futuro, exatamente. Né? Isso que é importante. Então, assim, qual que é o caminho que eles seguem, né? Muitos vão para o emprego informal, muitos caminham para a criminalidade, né? Infelizmente, é uma constatação, é uma realidade. Tá? E quais são as políticas públicas que existem hoje, âmbito municipal, estadual, até federal, para que as crianças tenham esse direito dessa primeira infância com toda essa qualidade que a gente sabe que é necessária? Isso. Por isso que esse mês é dedicado para a gente falar mais sobre a primeira infância, né? Porque e também vem de pesquisas, de estudos, que países desenvolvidos, eles investem muito na onde? Educação. Então, um país que investe em educação está investindo na infância, está investindo no futuro. Por quê? Isso é devolvido para a sociedade. Então, se uma criança ela recebe todo esse incentivo, esse direito à escola, que é legal, né? A criança tem direito a partir de 4 anos. Ela vai para a escola, tem acesso à educação, ao básico, que é saneamento básico, e a gente está falando que tem muitas famílias que não têm acesso a isso. É que a gente não tem noção, às vezes, né? A nossa realidade de convivência, que as pessoas acabam não sendo
tão próxima dessa realidade que a gente sabe que é visível, né? Tem em várias partes do nosso país. Muito. E em Londrina. Londrina, Eu trabalhei pega a gente, no ambulatório, né, que atendia a comunidade, muitas cidades daqui de Londrina, Londrina e região, e pessoas, famílias que não tinham acesso ao saneamento básico. Né? Então, assim, não é muito distante da nossa realidade. Não, né? E, assim, isso é básico. E se a gente pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, está tudo lá descrito o que é direito da criança. Tem uma pergunta chegando, Fer. Vamos colocar aqui a participação na tela. Tão bom, né, quando o pessoal de casa participa. Olha, a Violeta. É verdade que ainda na barriga da mãe já se começa a construir as bases para a aprendizagem da criança? Ai, que bom ouvir isso, Violeta. Que delícia. Sim, 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 é verdade. Então, hoje estudos falam assim, 28 semanas, a criança já ouve, tá? Então, não é loucura conversar com o bebê. Ah, mas está na barriga, imagina, não vai entender. Mas ela está te ouvindo, é o som, sabe? Ela está entendendo aquela melodia, sabe? A criança, ela sente. Então, assim, conversem, gente, a criança sente tudo. Uma coisa também que eu sempre ouvi é o bebezinho. Para que eu vou falar com o bebê se o bebê não entende nada? Ele não vai ter, lógico, a compreensão daquilo que está sendo dito. Mas e essa melodia, essa voz gostosa que é falada, esse carinho, esse afeto, está estimulando a audição, está estimulando o visual, está estimulando o tátil, tudo isso. Um ambiente propício, onde ela se sente confortável, se sente segura. Acolhida, né? Exatamente. Tem um livro que agora esqueci, estava tentando lembrar aqui, que é de um japonês, que é Método Suzuki. O Método Suzuki quem me deu foi a Luciana, da Maratona Flauta e Folha. Eu li esse livro e ele fala muito da questão da educação, que hoje grandes músicos, né, eles foram estimulados dentro da barriga. Então, que a gente não tem dons, que os dons são adquiridos, a gente não nasce com dom, a gente adquire ao longo da vida, mas tudo isso depende da forma que é estimulado. Então, por isso que é importante, né, essa conversa com a criança ainda dentro da barriga, viu, Bárbara Pessoa? Vai conversando com o seu bebezinho aí, porque isso é muito importante mesmo. A Bárbara falou que conversa com o Davi, né, para deixar ele já nutrido de amor, de afeto, né, e dessa segurança que é tão importante para o desenvolvimento de qualquer criança e de qualquer pessoa. Tem mais uma participação chegando, Fer. Vamos colocar aqui, é a Érica. Meu trabalho exige muitas horas e me sinto culpada por não estar com a minha bebê de 8 meses. Como posso aproveitar ao máximo o tempo que tenho com ela? Ô, Érica. E passa tão rápido, né? Passa. E eu entendo, viu, Érica? Porque eu sou mãe também. Eu falo aqui como profissional e como mãe. É uma cobrança constante. É uma cobrança, né? E a gente quer conciliar a maternidade com profissão. A gente precisa trabalhar, né? A gente se sente, né, mais ativa ali no trabalho. A gente não quer deixar o filho, não quer deixar a filha. Mas, enfim, a gente vive numa sociedade em que isso, né, nos cobre o tempo hoje, todo, né? A gente precisa. Avós, nossas mães, né? Exatamente. Aproveite o tempo de qualidade com a sua filha, né? Você precisa trabalhar quando você está em casa, esteja em casa com ela. Eu vejo uma disputa muito grande com o celular, né? Então, assim... Eu estava aqui pensando, falei, ela vai falar isso, né? Não tem como, não gente, tem como, não falar, né? Então, eu tô aqui com o meu bebê e tô aqui com o celular respondendo mensagem. Não. Você está com a sua filha, você está com o seu filho. Aquela mensagem, ela pode e deve esperar. Quem que é a prioridade? Então, assim, a gente já tem essa cobrança por trabalhar fora. Então, assim, quer minimizar essa cobrança? Esteja presente no momento que você consegue estar com a sua filha. Assim você vai poder aproveitar, Érica, tá? E fique tranquila, não se culpe, né, por estar longe dela, por mais que você, às vezes, ache que você esteja em falta, mas, mãe, gente, tenta se virar nos 30, 40, 50 para dar conta de tudo, que não é fácil, né? Não é. Desculpa. E fala com o filho. A mamãe precisa trabalhar, né? A mamãe precisa fazer tal coisa, mas eu vou voltar. Eu venho para ficar com você, nós vamos aproveitar, vou contar histórias, nós vamos, sei lá, fazer alguma coisa juntas, um piquenique, comer um bolinho gostoso juntas. Fazer uma receita, gente, a culinária é muito legal. Não é à toa que a gente traz a culinária aqui toda terça-feira, viu? É uma forma de você estar participando, fazendo ali um momento agradável com o seu filho, onde ele também está aprendendo, tem toda uma questão de equilíbrio, de noção de... Pesos, medidas. Pesos, medidas, né? Então, assim, tá aí, mais uma sugestão para os pais. Bom,
É muito importante a gente falar sobre esse tema. Se tiver mais novidades, quiser vir novamente aqui ao longo de agosto, né, reforçar sobre a importância da educação das primeiras idades, dos primeiros anos aí da criança, fica à vontade, viu, Fer? É sempre uma honra poder contribuir com a informação e levar, né, essa conscientização para a população em geral. Agradeço o convite e só coloco uma observação para os pais, né, com muito carinho, porque eu também sou mãe e eu sei o quanto isso é desafiador. Por favor, pais, diminuam telas com seus filhos, né? Celular, isso tem sido o mal do século, tem um lado bom sim, mas talvez seja um outro momento para a gente conversar. O excesso está causando atraso na fala, atraso no motor, atraso em aquisições básicas do 0 aos 6 anos. Vamos falar sobre esse tema? Vamos, com certeza. Deixa aí, Bárbara, já deixa aí esse tema, a Fernanda volta aqui para falar sobre esse assunto que é muito importante. Ó, quem quer acompanhar a Fer no Instagram, deixa eu colocar aqui, de repente não ficou alguma dúvida, né? Ou de repente quer conversar com ela, né? Psicopedagoga, pode estar orientando você de alguma maneira, ó. FP Psicopedagoga, tá? FP Psicopedagoga, esse é o Instagram da Fer, para você acompanhar aí alguns temas relacionados ao desenvolvimento infantil. Obrigada, prazer em conhecê-la. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Fica aí para tirar uma fotinho? Tá, claro. Tá bom? Fica.